Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente e principalmente para falar de coisas que servem para a vida, coisas boas para a nossa evolução. É claro que eu tirei o nosso tema desse livrinho que eu adoro. Ele chama Caminho, Verdade e Vida e é o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. As coisas que ele veio ensinar para nós servem para sempre, servem para agora, servem para quando a gente era criança, servem para a próxima existência, servem para sempre, para encarnados e desencarnados. O ensinamento bom que esse homem trouxe para nós. E a lição da noite para nós, ela é incrível. Ela chama assim, o fracasso de Pedro. A gente nem gosta dessa palavra fracasso, né? Porque a gente já pensa em humilhação, frustração, decepção, coisa ruim. E aqui Emmanuel vai trazer para nós um assunto muito importante para a nossa vida, para as decisões que a gente toma. Lembrando quem era Pedro, gente. Quem que era Pedro na vida de Jesus? Um apóstolo e um dos principais, um dos primeiros, ele e o irmão dele foram um dos primeiros que Jesus chamou para o apostolado. Ou seja, ele conviveu com Jesus mais do que os outros, viveu experiências com Jesus mais do que os outros. E pela característica do Pedro, por ele ser impulsivo, por ele ser nervoso, ansioso, eu me identifico muito com ele. Então esse tema fechou para mim e veja se não vai fechar para vocês também. Claro que nesse livrinho é assim, cada tema tem uma frase que o Emmanuel escolheu lá das escrituras ou das falas de Jesus e que ele traz como tema para nós, como uma lição de como viver melhor aqui na Terra. E a frase é assim, ó, e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando assentou-se com os criados para ver o fim. Quem escreveu isso no seu evangelho foi Mateus. E ele estava falando do dia que Jesus foi entregue por Judas, lembram da historinha? E depois daquilo acontece a crucificação e vários julgamentos e tudo mais. Por que Emmanuel escolheu esse dia, esse momento e o Pedro? O que Pedro fez uns dias antes, quando Jesus fez aquele jantar para falar para os 12 que ele ia em breve sair? Vocês lembram desse jantar? A Santa Ceia que tantos de nós têm nas casas, ou se lembra das casas das vós, parece que era tradição familiar ter uma Santa Ceia lá onde se jantava, né? Então, aquela Santa Ceia representou esse jantar que Jesus fez, convidou os 12 para falar oficialmente para eles que em breve, eles que tocariam o projeto Boa Nova, porque ele teria que se ausentar. E quando aconteceu esse jantar, a reação deles foi, cada um conforme a sua índole, e foi um exagero. E Pedro dizia, mas para que isso? Agora que nós estamos começando, Pedro era sempre assim, impulsivo, né? E Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes, quando ele estava contando, que aconteceriam coisas que não seriam muito boas. Claro que ele não ia poder dizer, né, o Judas vai me trair, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque do jeito que eles eram, ia ser igual a gente, né? O Pedro já ia sair caçando pessoa por aí, batendo em todo mundo, mas ele não podia falar assim. Ele foi muito comedido, contou todas as coisas que aconteceriam e disse, Pedro, sim, tipo, menos Pedro, porque eu sei que tu me amas, mas antes de amanhecer tu já vai ter negado que me conhece 3 vezes. Lembram que isso aconteceu? E é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre esse fracasso de Pedro. Emmanuel começa assim, o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. O que ele quis dizer com isso? Pode ser um fracasso que você está vivendo agora, pode ser um êxito que você vive agora. O importante é o que você faz com essas duas coisas. Se depois de um fracasso, você entende o que deu errado, você muda a sua conduta, você pega um conhecimento e muda aquilo que você fez, o fracasso se torna um êxito para você. Concordamos? Se você pega o mesmo fracasso e diz, eu não presto para mais nada, porque eu fiz isso, se joga no remorso, não produz mais nada além dali, não quero mais ver nada nem ninguém, entra em depressão e agora alguém que me cuide porque eu não presto, não serviu para nada, só para a tua derrota. A mesma coisa um êxito.
Quando você tem uma conquista, quando acontece algo de incrível, de bom ou de mais ou menos, que a gente pode chamar de êxito, se você pega aquela conquista, usa os teus conhecimentos, tira uma lição da história, aprende e cresce, fantástico. Se você fica orgulhoso, como assim, né? Fui eu que fiz, não foi você. Se você deixa a soberba subir, que é bem facinho, a soberba, a vaidade. Nossa, até vou abrir um parênteses aqui. Para um obsessor derrubar a gente é só elogiar. Ah, querida, mas você tá ótima. Meu Deus, eu não sei, você é a melhor pessoa desse centro espírita. Eu não sei o que tu faz recebendo as pessoas lá fora. Tu devia receber um tapete vermelho. E aí a soberba sobe na hora. Você já diz, é mesmo? Eu sou a melhor pessoa desse centro, eu não sei. E aí começa, e ali você vai cair feio, entendemos? Fecha o parênteses. Não deixe o obsessor te derrubar dessa maneira. Voltando aqui, Emmanuel começa assim já a lição da noite. Não importa se é um fracasso, não importa se é um êxito. Tire a lição necessária do que você está vivendo. Porque o teu tempo aqui na Terra é limitado. E quando você desencarnar, você vai achar importante as lições que aprendeu. Nem é tanto o que você fez ou deixou de fazer, é o que aquilo trouxe dali para frente para a tua existência. O que você fez dali para frente direciona o progresso ou o regresso que você teve. Emmanuel continua. A negação de Pedro sempre constituiu um assunto de palpites interessantes nas comunidades do cristianismo. Meu Deus, desde que ele fez aquilo, todo mundo fala disso. Fala da traição do Judas e fala da negação do Pedro, não é assim? Desde sempre. E as pessoas sempre julgando e tudo mais. O que Emmanuel coloca para nós é assim, ó. Enquadrar-se-ia, olha que palavra bonita, enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre. Ele era generoso, o Pedro? Era. Ele era impulsivo, nervoso, tudo aquilo, mas ele tinha um coração bom, ele era generoso. Ele era amigo do mestre? Era. Tanto é que o mestre andava sempre com ele. E quando ia fazer as reuniões era na casa dele. E gostava muito da presença do Pedro. Claro que ele tinha um coração amoroso. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Essa é a pergunta que Emmanuel fez, porque todo mundo faz essa pergunta. Por que Pedro negou Jesus? Se ele era tão amigo, se ele era tão amoroso, se ele era generoso, por que ele disse que não conhecia Jesus? Aí o que o Emmanuel vai colocar? Bom, por que negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Mas, nesse particular, Emmanuel coloca, não é útil discutir se ele errou, se foi uma queda moral, se ele deveria ter feito isso ou aquilo. Não convém julgar. O tema é a invigilância que o Pedro teve naquele momento. É sobre esse aspecto que o Emmanuel quer colocar. Pedro fez, é fato. Foi triste para ele, fato também. Suponho, estou aqui articulando com os meus pensamentos, que ele deva se arrepender disso muito. Assim como Judas se arrependeu muito, e todos, o Pilatos que lavou as mãos, as existências e existências para apagar um fato. Porque não é fácil apagar uma memória da nossa vida, porque a gente tem só um esquecimento temporário. A culpa, o remorso, a ignorância que a gente teve permanecem conosco. Assim como eles, que a história é famosa, assim como nós, que a história não tem fama nenhuma, mas nós trazemos as memórias, as reminiscências do passado. O que o Emmanuel coloca aqui para nós não é para a gente ficar julgando o que o Pedro fez, se ele estava certo, se ele estava errado. O que é para nós observarmos que é importante para a nossa existência é a invigilância que ele teve naquele momento. Se ele ganhou tanta coisa de Jesus, porque ele partilhou da energia do Jesus. Ele trouxe o Jesus para fazer o evangelho na casa dele. Pense bem como as coisas mudavam depois disso. Como Jesus mudou a existência dele, o jeito de ele viver a vida, como ele ganhou com esse convívio. E na hora que os guardas perguntavam, tu conhece Jesus? Ele dizia, não. Mas tu tá bem parecido com aquele que andava com ele. Não, mas eu nunca vi esse homem. Não. Por que tu tá aqui então? Porque eu quero ver o que vão fazer com ele. E ele negou 3 vezes.
Pois bem, Emmanuel coloca assim: o fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Jesus sempre falava quando conversava com eles, em outras palavras, mas significando orai e vigiai. Nós também recebemos essas advertências em todas as palestras que nós ouvimos aqui no centro. Qualquer coisa que se fale de espiritismo é perdão, caridade, amor ao próximo, faça amigos, orar e vigiar. Não se escapa disso. O palestrante muda o jeitinho de falar, mas a essência é essa. Seja melhor hoje do que foi ontem e não varia muito. Não tem que inventar a roda aqui. A essência é essa. Seja uma pessoa melhor. E orai e vigiai. Por quê? Porque a invigilância faz até os maiores caírem. A invigilância, se você não está atento às tuas emoções, aos teus sentimentos, ao que você está acolhendo como verdade, por que eu estou simbolizando aqui no ouvido? Porque às vezes a gente ouve coisas e se deixa levar. Ouve músicas que não são elevadas e a energia vai lá embaixo, em vigilância. Aí reclama, eu ando com uma tristeza, o coração pesado, mas está lá ouvindo só sofrência. Está entrando naquela vibração de dor e de sofrimento e de traição e de alcoolismo. E daí quer ficar feliz? Se expõe a isso todo dia e quer estar bem? Aí está indo trabalhar, está no rádio, as notícias de desgraça de ontem à noite. E não só de Orleans, da região toda, até no São Paulo. Estou exagerando aqui, mas eu conheço muita gente que faz. Já chega para trabalhar pesado. Está partilhando com todas aquelas notícias. Isso são dois exemplos bem simples, mas tem bem mais. Segue pessoas no Instagram que trazem assuntos polêmicos de desgraça, de sofrimento, de qualquer outra coisa. E o pior, claro que a gente vai preferir aqueles assuntos que nos tocam mais. Se a nossa índole é mais raivosa, a gente vai procurar coisas para ficar com raiva. Se a nossa índole é mais vitimista, vai procurar coisas para ficar no sofrente. E assim vamos, cada um conforme os seus iguais. O mesmo acontece quando a gente desencarnar, que instantaneamente, quando perdermos o corpinho, que é uma proteção para nós, seremos como que abduzidos, por falta de uma palavra melhor, para os umbrais dos nossos iguais. Ou seja, aquele que é sem vergonha vai para o umbral do sem vergonha, aquele que é vítima vai para o umbral do vítima, cada um tem o seu umbralzinho. O do falador, o do mentiroso, né? Por quê? Afinidade de energias. Sem o corpinho físico a gente vai. É igual quando a gente dorme. Deita ali, o corpinho fica preso, a gente se sente livre e vai. Até aqui entendemos bem? Emmanuel está falando para nós que Jesus já tinha dito antes as advertências. Você não está pego de surpresa. De repente, nada é de repente. Uma obsessão não é de repente. Uma obsessão pesada não é de repente. Você vai se influenciando, se deixando influenciar e influenciando outras pessoas. E vai ficando entre os iguais de mesmo pensamento. Emmanuel coloca aqui a importância da vigilância, porque Pedro estava vivendo com Jesus, estava partilhando de momentos importantes, ou seja, ele estava no top. Era para ele estar, como ele estava durante o dia que ele foi preso, durante o dia Pedro estava com ele, ou seja, o nível energético de Pedro era alto. E o que aconteceu na madrugada? Por que ele baixou tanto? E Emmanuel coloca a invigilância do Pedro. E agora ele vai colocar para nós. Grande número de discípulos modernos, ou seja, nós, conhecemos a verdade, conhecemos Cristo, achamos lindo tudo que ele fez e falou, os ensinamentos, uma beleza. Mas nós também, assim como Pedro, podemos fracassar. Ninguém está livre porque fez isso ou aquilo, porque faz aquilo ou aquilo outro. Ah, mas eu vou no centro toda semana. Continue, você não está livre do fracasso. Ah, mas eu faço bem, eu contribuo com a cesta, eu ajudo as crianças, eu faço isso. Continue. Tudo isso contribui para o teu sucesso, para que você fique bem. Ninguém está livre.
Grande número dos discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desaprendendo. Por que que a gente desaprende? Por que que a gente nega? Por que que a gente faz? Gente, é tão fácil nos derrubar. Basta uma palavrinha que combine com os teus pensamentos, que combine com o teu jeitinho de viver, e você cai. Eu acho até que os obsessores fazem apostas. Eles dizem, quanto quer apostar que eu derrubo essa aí em um dia? Aí o outro diz, então vai, poderoso. Deixa eu ver se tu derruba, deixa só eu estudar ela uma semana. Uma semana, deixa eu ver o que que ela faz, o que que ela fala, o que que ela pensa. Uma semana eu derrubo essa aí. Derrubo em um dia, tá bom, vai lá. Aí uma semana ele vem. Uma semana ele não faz nada, só te acompanha. Em uma semana já dá para saber muito bem quais são os teus calos, quais são os teus desafios, onde você se perde, o que que você faz errado e qual o caminho mais fácil para te derrubar. Já pensou nisso? Eu estou falando de uma semana. Uma semana é o tempo de você sair daqui, ir para casa e voltar na próxima. No próximo domingo. Uma semana. Aí na próxima semana você diz, não sei, não quero ir na casa não. Frio. Né, eu tô cansada daquelas palestrinhas lá. Tão facinho te derrubar, ai, tô cansada. É só ele te dizer assim, você trabalha tanto, querida. Meu Deus, domingo à noite, o que que tu vai fazer lá? Pra quê? Aí tu diz, é mesmo, né? Tão legal essa televisão. Ai, meu Deus, tão bom ficar em casa, tu nem gosta, tão bom ficar em casa. Ai, tão quentinho nessa coberta, o pé tá quente, nem vou. Pronto, ali começou o processo. Te derrubou em uma semana. Percebem? Como é fácil derrubar a gente, como é fácil fracassar. Agora imagina, eu tô falando uma coisinha bobinha, que um obsessor falou para o outro e fez uma pequena aposta. Coisinha simples, que ele não tinha nada contigo. Era só para dizer que ele conseguia. Digamos que seja alguém do teu passado, mais forte, que te conhece melhor, e que se lembra melhor de você do que você mesmo agora. Ele diz, essa aí eu conheço, está em outro corpinho, outro lugar, mas eu te encontrei. Como é que eles encontram a gente? Pelo cheiro, pelo jeito de pensar, pelas coisas que faz. Ele diz, continua a mesma, né? Eu sei como eu te pego, não precisa nem de uma semana. Um dia ele te acompanhando, você já está derrubado. Percebem o perigo que nós vivemos? E a gente vive como se nada disso fosse real. Você não pode alegar ignorância. Você é espírita. Você sabe que os espíritos andam conosco. E eu nem sei o número da pergunta tão famosa do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou assim, quando ele sentiu a realidade do processo, e ele perguntou para a espiritualidade, mas então, eles podem nos dominar? Os espíritos podem interferir na nossa vida assim? E o que eles respondem? Não só podem interferir, como podem fazer com que você pense que o pensamento é teu, como podem dominar você facilmente, como se fosse um bobinho, uma marionete na mão dele. E nós entendemos o perigo disso? Não, né? Porque a gente continua vendo bobiça na internet, vai, segue todas as páginas de tudo quanto é coisa, rezar não quer, não tem tempo. Fazer evangelho, ai Deus que me livre, só uma vez por semana, já é difícil reunir essa gente, como é que eu vou fazer? Mas o Instagram fica lá 3, 4 horas. Tu pega ali o Instagram, meu Deus do céu, o Instagram abduz a gente, né? Eu tô falando isso, mas eu também faço, gente. Eu digo assim, só vou ver uma coisinha. Quando eu vejo, passou 40 minutos. 40 minutos passa assim, ó. E isso que no Instagram eu nem sigo pessoas, não vejo vida de ninguém. Eu sigo as páginas, porque o logaritmo vai fazendo com que você fique. Eu sigo páginas de filosofia, de espiritismo, de bobiça espírita, porque tem agora vários grupos que fazem as graças, né, com o espiritismo. Tem até um que são 2 atores, um se veste de preto para ser o obsessor. Eu acho engraçadíssimo. Nem sei o nome do canal. Meu Deus, eu dou gargalhada, porque é bem assim mesmo. É exatamente assim, colocando ali como a gente é bobo. E é o que o Emmanuel está dizendo aqui. A maior causa de fracasso para nós é nossa mesmo. Nem adianta culpar a criatura que veio ali nos obsedar, porque fomos nós que damos a chance, a gente que dá a brecha. A falta de virtude é nossa.
tem um exemplo que eu gosto, eu usei uma vez, porque eu estava lá em casa escrevendo a palestra na mesa da cozinha, e uma fruteira no meio da mesa. E a mitingada ali, aquelas mosquinhas da fruta, mas rodando ali uma loucura. Eu pensei, qual é o jeito de acabar com isso? Porque eu já tinha pensado em usar o veneno. Eu disse, meu Deus, eu vou passar veneno na fruta. Como é que a gente acaba com a mitinga? Vou botar a fruteira inteira dentro da geladeira. Eu estava pensando 1000 coisas para acabar com a mitinga. Eu pensei, é igual ao obsessor. Só tem a mitinga na fruta porque a fruta está com um estragadinho, está podre demais, ou está com alguma parte que não está boa, ou está com um pedaço descascado. Quem atrai a mitinga é a própria fruta. É igual a gente. Se a gente não tivesse uma coisa para atrair o obsessor, ele nem ia ver que a gente era gente. Porque se a fruteira tá ali na mesa bem linda com frutas de cera, nem sei se existe mais isso, fruta falsa, a mitinga não vem. Não é o que aparenta ser, é o que é. Não é o que você aparenta, ai, tão querido, tão boazinho, vem aqui na casa tão amadinho, paga a mensalidade, contribui aqui. O que está dentro? Por que o obsessor consegue te pegar tão fácil? Por que é tão fácil te derrubar? Não é o que aparenta, é o que é o que tem dentro de você. E às vezes a gente está tão bonitinho por fora tentando esconder, porque é feio, é ruim, a gente ter algumas mazelas, claro que todo mundo tem. Então às vezes a gente só esconde, já é um começo de melhora, né? Pelo menos está querendo ser melhor. Mas, voltando aqui, não adianta culpar o obsessor, não adianta culpar. Ai, mas aconteceu, mas é uma fatalidade, como poderia dizer ali, mas o que aconteceu com Pedro foi uma fatalidade, ele não teve coragem naquele dia. Pois é, mas aconteceu. Pense nisso na hora que você estiver navegando no teu celular, quando já passou 40 minutos com ele na mão, o teor daquilo que você está vendo é bom para você? Aquilo que você está deixando entrar pelo teu ouvido e na tua vida é bom para você? Aquilo que você está deixando sair da tua vida, da tua boca, é bom para você? É bom para os teus filhos? Está sendo bom no ambiente que você está? Lembre-se disso. Se Pedro, que era Pedro, o preferido, o discípulo amado, se ele caiu, por que a gente não pode cair? Pense nisso. E não é uma questão de ficar contra aquele ou contra aquele outro, ou de vir aqui, eu preciso de um passe mais forte que vocês têm aí na casa. Não é um comércio, não é isso. Você precisa mudar dentro de você para não atrair mais. A casa vai ter a maior boa vontade. O médium passista vai tirar o melhor passe que ele conseguir. A água fluidificada vai ser a mais perfeita de todas. Mas se você ali fora já começa a pensar a mesma coisa que estava pensando antes, você vai atrair outros. Por bondade divina, quem sabe aquele que você trouxe até aqui, o teu obsessor, o teu acompanhante, já fica por aí mesmo. Recebe um tratamento, porque ele também é pessoa, ele também precisa seguir a vida dele. Quem sabe ele recebe uma luz, e uma luz nesse sentido assim, de uma ideia para tocar a vida, para melhorar, para deixar você, para reconhecer as coisas dele e seguir. Digamos que ele ganhou tudo isso quando veio aqui e foi, te deixou em paz. Gente, você não vai estar nem ali no centro, você já vai ter outro obsessor que olha, opa, o caminho está livre agora, continua com esses pensamentinhos, agora sou eu, melhor. É bem ridículo o que eu vou falar, mas eu sou farmacêutica, então tenho que justificar para vocês. Quando a gente vai tomar remédio de vermes, se você não toma a dose necessária, se você faz só uma partezinha do tratamento, os vermes que restaram lá no teu intestino, que não morreram todos, ficam bem felizes. Mais espaço. Aí eles crescem mais, ficam mais gordos e atacam mais você. Você tem que matar bem morto, desverminar bem. Você tem que fazer a dose de reforço, tem que fazer o tratamento inteiro. Bem humano, mas é pra gente entender. Se você vem aqui na casa e diz, eu quero que ela me dê o passe, eu quero que ele me dê o passe, o passe deles abençoado, curou minha amiga. Gente, não é assim que funciona. Claro que eles vão dar o passe abençoado, eles vão fazer tudo, mas se você continuar igual, o obsessor que ficou aqui na casa só cedeu espaço para outros que vêm. Você tem que começar a tua mudança. Você tem que orar e vigiar. E o que é oração? Orar e vigiar. A vigilância é isso. Cuide do que você está pensando. Cuide do que você está vendo. Porque, gente, quando não existia assim o celular,
Você precisava, para ter informação, assistir uma televisão, tinha que estar lá disponível naquele horário, tinha que pegar uma revista, um jornal, era mais difícil. Agora com o celular é qualquer hora, qualquer minuto, qualquer segundo está disponível ali. Então cuide do que você está vendo. Esse é o vigiar. As coisas que você acolhe como teus na tua cabeça, as coisas que você decide, as coisas que você fala, tudo responsabilidade tua. Vigiar. E o orar é porque a gente é ruim na vigilância. A gente erra muito. A gente acolhe coisas que não são boas e depois reclama. Mas a oração nos ajuda. Na mesma proporção que você erra, a oração nos ajuda. A oração nos tira do buraco, sabe? A gente se enfia lá no buraco. Ai, mas eu me lembrei de 10 anos atrás que eu fiquei assim. Me lembro até da cara que ela fez, me lembro da tristeza que me deu. Claro que você se lembra, porque graças a Deus a gente não tem Alzheimer ainda, então você é capaz de acessar uma memória e a memória vem inteira. Cheiros, cores, dores, vem tudo. Aí você faz questão de se lembrar do momento triste, do momento de decepção. E aí quer ficar feliz? Pensa nisso. Já que você é ruim da vigilância, eu também sou bem ruim de vigilância, reforça a oração. Orai e vigiai. Porque o fracasso está aí disponível para todo mundo. Ai, mas quem que não vai fracassar? Qualquer um pode fracassar. Olha a história do Chico. Olha a história do Divaldo. Meu Deus, eu só conheço esses dois assim, bem poderosos, né? Bem espíritos tão elevados que vieram com um propósito tão firme e não desistiram. Tinha para eles uma vigilância constante. Os protetores deles, o Emmanuel não largava do Chico e ele era duro, lembram? O Chico mesmo contava como o Emmanuel era duro com ele. A Joana para o Chico, a Joana para o Divaldo também. Por quê? Porque é muito fácil fracassar. Uns é pela vaidade, outros é pela tristeza, outros... Cada um tem suas mazelas e a gente cai. E esse estava ali no pé desses dois para não deixá-los cair. Nós também temos nossos anjos de guarda que nos protegem, nos guiam, nos orientam. Mas eles precisam ter acesso a nós. Nós precisamos dar o acesso para eles. Nós precisamos ouvir e entender o que eles falam. Ah, mas eu não sou médico, eu não escuto meu... Gente, uma pessoa que se dedica a você desde o teu projeto, você não era nem nada ainda, você disse, eu acho que eu tive uma ideia, acho que eu preciso reencarnar, preciso de um anjo. Desde esse pensamento, preciso reencarnar, você já tinha um anjo. Todos nós temos. Então essa pessoa dedicou a vida dela para você desde sempre. Ela te conhece, mas assim, DNA por DNA, porque desde a tua fabricação já estava lá, desde o início da tua história até o começo do teu corpinho, ela já estava lá. Entenda, essa criatura que se dedica a você pode te ajudar muito. Tá vendo que tá se perdendo de novo no mesmo tipinho de pensamento? Tá acontecendo lá no teu trabalho de novo a mesma situação de antes? Tá brigando com a família do mesmo jeito que era? Tá acontecendo... É cíclico. A gente faz as coisas de maneira cíclica. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. E acaba caindo sempre na mesma história. Sempre tem um culpado, sempre teve alguém que nos atingiu. Entenda. Vigie os teus pensamentos. Ore. Peça esse impulso para o teu anjo para levantar. Não seja invigilante e não julgue. Assim como Emmanuel pediu para a gente não julgar o que o Pedro fez, mas precisava usar o exemplo. Não julgue você. Não julgue os outros. Mas a fulana fez. Deixa a fulana com a história dela. A tua história já é tão comprida. E não julgue você também. Porque normalmente o que a gente faz, o espírita pega um chicote e começa a dizer, fui eu que fiz, eu que maltratei, cai lá na culpa, já vai direto lá para o umbral. Pra quê? Faça alguma coisa de útil com o que você aprendeu. Fez uma coisa errada, ninguém está livre de fazer uma coisa errada. Vai lá e torne aquilo útil. Aprenda, não faça mais. Comece a fazer o bem. Arrume o que tu fez de errado. Queira melhorar. Não adianta nada ficar se culpando.
Lá em Lages, de onde eu venho, eles inventam uma palavra, se remorciando. Não adianta ficar se remorciando, ele não vai adiantar nada. Porque normalmente o remorso tira tuas forças, te deixa paralisado. Não consigo mais, não consegue mais, parou a vida. Emmanuel está dizendo aqui que faça uma leitura cuidadosa dos teus pensamentos, faça uma leitura cuidadosa da tua vida, veja-se com mais amor, produza coisas melhores. É para isso que você está aqui. Utilize o teu tempo. Bom, ele está falando o entendimento e o reconhecimento que ainda hoje muitos amigos do Evangelho perseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância. Sabe, que foi como o Pedro fez. Ele sabia que Cristo estava passando por um momento difícil, ele ficou lá, ele não se juntou até aos funcionários lá da casa do homem, onde Jesus estava sendo julgado, ele ficou lá no meio. Ele não perdeu de vista o mestre dele, mas ele não foi lá defender. O que Emmanuel está dizendo aqui é que nós, que frequentamos a casa, que conhecemos as obras, que tomamos o passe, achamos tudo isso incrível, bom e maravilhoso, na hora do sofrimento se lembra disso. Você não pode ficar olhando Cristo de longe. Vai lá perto dele. Faça o que ele faria. Largue as coisas que estão te prejudicando. Olhe com os olhos de ver. Ah, é a ganância que está te dominando? É esse emprego teu que está te prejudicando? Ah, é essa pessoa que está te levando para o mau caminho? Veja, olhe atentamente. O que está acontecendo com você? Quando é que você começou a cair? Entenda que o fracasso está aí para todos, mas que o sucesso também, o êxito também. Faça do momento uma coisa boa. Ah, mas eu levei um tombo da vida. Ótimo, a coisa já aconteceu. O que você pode melhorar a partir disso? Olha o Cristo de perto, não fica longe olhando. O que Emmanuel quis dizer com isso? Todos nós estamos numa arena de lutas. Nós estamos encarnados aqui nesse planeta. Todos nós estamos sujeitos a todas as energias, boas, ruins ou médias. Mas a enorme vantagem disso é que a gente pode sair instantaneamente de um lugar ruim pela oração, pelos bons pensamentos, pela alegria. Quando você está bem triste, a pior coisa que você tem a fazer é desligar o rádio, se isolar das pessoas e ficar ali juntinho com o teu obsessor. E não é o que a gente quer fazer, ai, me deixa sozinho, desliga tudo, ai, não quero mais nada, nenhuma página não consegue ler, vai ficar ali quieto, isolado, e o obsessor, ó, é agora. Vigie teus pensamentos, reze. Ah, não estou conseguindo nem rezar. Na internet está cheio de coisas, de palestras, de orações, de frases, para fazer você levantar, de músicas alegres e boas. Ah, mas o planeta está passando por reforma. Tá sim, é para melhorar. E na hora de melhorar fica bem ruim. Todo mundo que já fez reforma de qualquer coisa sabe disso. O nosso planeta está assim. Ah, é muito fácil se abalar. Claro que é. Tem gente ficando tão doida, tem gente atentando contra a própria vida, tem gente se deixando levar e caindo. Não seja você esse. Entenda, olhe com os olhos de quem conhece. Entenda. Melhore a si mesmo. Tire a causa do fracasso. No caso do exemplo das frutas, as frutas podres, as partes ruins. E no teu caso, qual é a parte podre que precisa sair? Ah, não precisa se criticar ao extremo, precisa entender o que é, onde você erra. É na ganância? É na língua afiada? É no querer ser vítima sempre a coitadinha? Onde é que você erra? Se observe criteriosamente e observe o Cristo de perto. Pois bem, todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Ou seja, estamos fadados a um insucesso, ao fracasso? Não! Esse é um alerta, uma advertência, para que você não caia no erro. Me lembrei de uma coisa bem boba, mas eu vou falar para vocês. Outro dia, a Kazan é a empresa de água lá de Criciúma, estava fazendo uma obra na esquina da nossa casa.
mas bem na esquina. A gente mora na segunda casa depois da esquina. E eles estavam com máquinas e jantaradas, sabe? Que eles ficam em 15, assim, olhando o buraco e um trabalhando, né? E aquela barulheira e aquilo estava me incomodando, E eu queria gravar meu vídeo, porque vocês sabem que eu faço aqueles livrinhos do André Luiz. Bom, acho que eu não contei pra vocês, mas eu gravo aqueles livrinhos do André Luiz como uma história, assim como eu gosto de contar histórias. Então eu leio o capítulo, entendo pra mim e conto como se eu estivesse contando pra você. E ali eu gravo esses vídeos e posto no YouTube, no nosso canal, Pílulas de Renovação. E ali eu tinha pouco tempo de sol, porque se gravar assim com tempo feio, a imagem fica feia, então eu aproveito o tempo de sol para gravar. E essa máquina ligada, gente, furando asfalto, e aquela barulheira, e aquilo foi me incomodando, e que hora que eles vão desligar e tal. E quando eles desligavam a máquina, eu começava a gravar e pensava que eles iam manter desligado. Eu ligava de novo, meu Deus do céu, eu não vou conseguir gravar. E assim foi a manhã inteira, aquele barulheiro. Quando eu não aguentava mais, a irritação, né? A pessoa é elevada, assim, ela se irrita com pouca facilidade. Eu já estava assim, eu vou lá ver o que eles estão fazendo. Saí de casa, abri o portão, fui lá com aquela energia, assim, bem boa. Quando eu olhei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Os homens estão arrumando um problema que vai ajudar a minha casa. Eu nem sei o que aconteceu ali na esquina, mas isso vai ajudar a minha, porque é bem pertinho da minha casa. E olhando assim, daí estava nesses pensamentos, olha como eu sou boba. E eu irritada aqui, eles estão fazendo um bem, estão trabalhando, né? Daí eu olhei que eles tinham fechado a rua de um lado, onde estava a máquina, e fechado lá em cima também, com aqueles cavaletes amarelos, sabe? E nisso que eu estava pensando, vem uma caminhonete bem grandona, passa por cima da calçada para desviar do cavalete. No cavalete estava escrito interrompido. O cara passa por cima da calçada, passa por ali, o que aquele homem estava fazendo? Estava olhando lá no outro lado da rua, passou por cima lá, acelerou durante a rua. Quando chegou bem ali em cima, aí ele viu que estava interditado também, porque tinha mais 2 máquinas ali, tinha mais gente. Nossa, ele gritou com as pessoas, ele deu ré, ele subiu em cima da nossa calçada. Eu pensei, olha aí que louco, estava escrito lá em cima que estava interrompido, foi ele que subiu para passar. Tem mais uma rua para trás, uma rua para frente, tem tanto caminho para ali, por que ele fez isso? E isso me rendeu bastante pensamento. Sentei na minha cadeira que eu tenho ali na frente e fiquei, eu faço a mesma coisa. Eu recebo os alertas, a placa estava lá, interrompido, não tinha o que dizer, eles avisaram, estava interrompido. Eu faço a mesma coisa. Às vezes eu recebo a orientação, não faça, isso é ruim. E o que eu faço? Passo por cima da calçada, faço. Eu faço porque é meu direito, porque eu vou fazer, porque essa pessoa... Chego lá na frente e vejo a M que eu fiz. Por que eu fui fazer isso? Assim como o homem teve que dar ré, daí claro, como ele já tinha buzinado, ele tinha gritado, claro que ele ficou com vergonha, né? Quando ele me viu ali olhando o que ele estava fazendo, daí acelerou mais, subiu em cima da calçada de novo. Aí a gente faz uns exageros assim. A gente também é assim, eu sou assim. Tomara que vocês não sejam. Quando passa vergonha, daí fica com mais vergonha, daí grita mais, né? Querendo achar uma razão para as loucuras que faz. Não faça. Você recebe os alertas. Esse tema de hoje foi um alerta para você. Vigie os teus pensamentos. Não faça loucuras. Você está recebendo alertas. O planeta está em transformação, sim. As pessoas estão enlouquecendo, sim. Os obsessores estão pintando e bordando na nossa cabeça, sim. Nós estamos vivendo esse período, sim. Mas ninguém caiu aqui nessa época por acaso. Ah, eu me inscrevi para a encarnação em 1940, fui cair agora. Não. Você sabia exatamente o que você ia passar e qual época você viria. Você recebeu toda a orientação, todos os alertas. Então, não tem o que reclamar. Você já está aqui. Agora faça o que o Emmanuel disse, se aproxime do Cristo, não fique olhando de longe, porque as obras estão todas aqui, o conhecimento você tem, a palestra você vem, o passe você pega, a água você bebe, tudo, você tem todas as ferramentas, agora você precisa usar na tua vida, não adianta olhar de longe, você tem que participar. Que o teu anjo amigo e protetor possa estar pertinho de você para te ajudar a decidir nesses momentos, para que você não caia na tentação do erro, para que você não fracasse, mas se fracassar, saiba que você tem milhares de outras chances. Não fique parado no remorso, não fique parado na culpa,
Siga. Ai, mas é uma vergonha. Como é que eu vou aparecer? Vergonha você ficar parado, esperar mais uma encarnação, outra chance para vir para arrumar aquilo que podia ter arrumado agora. Não faça essa besteira. Arrume tudo o que você puder. Se tiver que começar de novo 10 vezes, comece de novo 10 vezes. Com a alegria, com a cabecinha erguida, com a alegria no coração de quem sabe que está fazendo certo. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e que a gente consiga aplicar isso na vida. E antes de devolver a palavra, eu vou falar do nosso canal. Esse nosso canal é no YouTube, ele vai passar os cartõezinhos ali, chama Pílulas de Renovação. Ali tem palestras, tem os livros que a gente está fazendo, tem programas de rádio, tem várias coisas. Alguma coisa tem que servir para a tua vida. Nesse cartãozinho tem o canal do Pílulas e tem o outro canal que não é espírita, que fala sobre autoestima, beleza, como se tratar melhor, e ali dentro eu coloco uns conteúdos para aqueles que têm medo ou vergonha de acessarem conteúdos espíritas. Esses canais a gente faz para divulgar o bem. Tudo que você puder para fazer o bem, faça. E ajude aqueles que já estão no caminho fazendo. Porque não é fácil seguir no bem, gente. Para divulgar o mal, 2 toques ele se divulga sozinho. Para divulgar o bem, vai tempo. Então ajude a divulgar esse bem. Inscreva alguém no canal. Se você já é inscrito, inscreva alguém. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Por quê? Quanto mais inscritos tem um canal, mais o YouTube como empresa entende que ele precisa disparar esse conteúdo por aí. E aí a gente ajuda a espalhar esse conteúdo da Boa Nova. E dê uns likes lá, que quanto mais like tem as palestras, os temas, mais o vídeo dispara. E a gente vai ajudando assim a dar uma equilibrada nessas loucuras do mundo, porque a gente pode fazer sim. O que acontece é que às vezes a gente não quer, não se importa. Mas isso está na parte da caridade, na parte do orar e vigiar. E vamos espalhar o que é bom também. Combinamos assim? E do outro lado do cartãozinho tem uma mensagem. Considere que é uma mensagem do teu anjo para você. Que assim seja.